Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, amém? Privilégio para nós estarmos aqui no primeiro domingo do ano de 2014, para juntos louvarmos a Deus. Deus está nos dando mais um ano para caminharmos, não é? Para vivermos, e que nós possamos fazer deste novo ano, não é? Um ano de experiências com o Senhor, não é? Muitas vezes a gente espera coisas novas todos os anos, mas às vezes fazendo as mesmas coisas, né? E há um ditado que diz que se a gente faz as mesmas coisas, a gente não pode esperar os mesmos resultados diferentes, né? Então que o Senhor nos leve a fazer coisas novas, não é? Para obtermos resultados diferentes também, não é? Especialmente coisas novas, boas, que possam nos levar a experiências boas, né? E às vezes a gente já sabe o caminho das experiências ruins. A gente tem que aprender o caminho das experiências boas, né, e agradáveis. Que esse ano seja marcado por experiências assim. Amém? Que Deus te abençoe neste novo ano. Que Deus nos abençoe individualmente, como família, na vida profissional, familiar e, sobretudo, espiritual. Que seja um ano de muita experiência com o Senhor, não é? E que Deus nos dê sensibilidade para vermos aquilo que acontece aqui, que disse o profeta Isaías, que quando nós estivéssemos andando por um caminho, ou às vezes para a direita ou para a esquerda, e que não fosse aquele caminho, o Espírito haveria de dizer: este é o caminho, andai por ele, não é? Que o Senhor nos dê essa sensibilidade para ouvirmos a voz dele dizendo isso para nós, amém? Vamos ficar de pé, queridos? O salmista no Salmo 92 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Então ele está dizendo, interessante que boa parte daquilo que o salmista diz, ele diz para o Senhor. E ele fala, às vezes fala para si mesmo e às vezes fala para o Senhor. E aqui ele fala para o Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que nós possamos ter essa mesma experiência, não é? Essa mesma convicção de que é bom cantar louvores ao Senhor. É bom cantar louvores ao Senhor, irmãos? Amém? Então, por favor, cante, né? Demonstre que é bom cantar louvores. Mas, pastor, eu não tenho uma voz boa. Ah, pastor, meu querido, a voz boa é aquela que sai do coração para o Senhor, não é verdade? Não importa se seja uma pessoa que tem uma voz assim, melodiosa, igual o pastor Davi Bezerra, ou igual a dona Gina, não importa, né? Se a sua voz sai do coração para louvar o Senhor, interessa que é a voz boa.
Essa que é a voz que agrada ao coração de Deus. Senhor amado, dá-nos um coração agradecido, cheio de louvor para ofertarmos a Ti nesta noite. Receba nosso culto e a nossa adoração. Purifica os nossos lábios, Pai, nossas mentes e corações, para que possamos Te ofertar um culto em espírito e em verdade, como o Senhor requer de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Firmado em tua
Tuhan, Tuhan, kita berdoa.
Amados, vamos para sentar. Vamos fazer o seguinte: nós vamos celebrar a ceia agora. Eu estou muito feliz, eu já podia ir para casa agora. Para mim foi maravilhoso esse tempo que Deus nos deu aqui na casa dele. E eu creio que essas músicas todas nos convidaram hoje para celebrar a vitória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Através da ceia do Senhor. Não sei se eu vou pregar, mas eu sei que a gente vai ministrar a ceia hoje. Né? Para dizer da nossa alegria de ter sido alcançado por tão grande salvação. Não é? Como Jesus nos alcançou de maneira tão extraordinária, de maneira tão maravilhosa. Não é? E eu creio que uma das maneiras de fazer isso é ministrando a ceia do Senhor, é celebrando isso com a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor nos fala do seu sofrimento, nos fala da sua morte, mas nos fala da sua ressurreição, nos fala da sua vitória, nos fala da sua volta para buscar a sua igreja. Amém, queridos? E esse tempo foi tão precioso que eu me senti compelido pelo Espírito de Deus a ministrar a ceia nesse instante. E queria convidar os irmãos para que não saísse desse espírito, né, desse espírito de louvor, de adoração, de celebração do triunfo de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Amém? Para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Senhor, te damos graças pelo alto privilégio que temos de poder participar desse banquete espiritual que nos transporta para o passado e do presente nos leva para o futuro. Nos faz lembrar do sacrifício, da morte, da ressurreição, mas da volta de Jesus também para buscar a sua igreja. Deus, purifica as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas, para que possamos participar dignamente do pão e do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer assim, queridos, nós vamos cantar mais uma música, e você vai sair do seu lugar, você vai pegar o pão e vai pegar o vinho, e depois nós vamos fazer isso juntos. Vamos ficar de pé mais uma vez. Você pode sair do seu lugar. Comece com essa ala que é a minha direita, depois a ala à minha esquerda, e aí a gente vai segurar até que a gente possa participar juntos, enquanto cantamos esse cântico.
comer. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Depois de haver comido o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Bebei dele todos. E Jesus cantou um hino com seus discípulos. E nós vamos cantar também. Mas antes de cantarmos, eu gostaria que nós entendêssemos como privilégio de poder trazer no altar nossos dízimos e ofertas, representando um pouco do nosso louvor e da nossa gratidão que temos pelo que Ele fez por nós, por ter nos alcançado com tão grande salvação. Vamos fazer isso? Louvando ao Senhor? Queridos, no dia 31, por ocasião do culto de passagem do ano, nós tivemos aqui a presença conosco, um grupo da igreja do pastor Rodrigo, igreja de Getsemane, e nós assumimos um compromisso, não é? Nós distribuímos bem antes para os irmãos, não é? Um papelzinho como esse, um envelope, de você colocar o seu projeto de vida, os seus desejos de ver Deus atendendo a sua oração,
não é? Para colocar aqui no dia 31. E muitos não estiveram conosco, mas nós vamos continuar aqui. Se você tem com você o seu projeto de vida, não é, para o ano 2014, pode trazer. Se não trouxe hoje, pode trazer semana que vem, não tem problema, não é? E nós fizemos o seguinte: durante esse mês de janeiro, a nossa igreja estará com a incumbência de orar, de interceder durante os seus cultos, não é? E em casa, lembrando, interceder por cada pessoa que colocou na urna o seu pedido de oração em favor do seu projeto para o ano de 2014. Então, durante esse mês, nós estaremos com essa incumbência de fazer essa oração. E no mês de fevereiro, no mês seguinte, a igreja irá receber essa urna e eles que vão estar orando. Então, no dia 31 de dezembro, nós estaremos aqui de volta. E a Elisete colocou aqui, né? E nós pedimos para que você feche o seu envelope, como ela fez aqui. Não precisa colocar selo, não, porque Deus já recebe direto, entendeu? Então, só coloque só que feche o seu envelope. No dia 31 de dezembro, a nossa oração é para que quando a Elisete chegar aqui, abrir esse envelope, né, aqueles pedidos que ela colocou aqui, 5, 6, 7, não sei quantos, Deus tenha respondido. Né, Marinão? Aqui, ó, quando colocou seu envelope. Então, aí, alguns desses sendo atendidos aí, né? Que bênção, né? Então, se você não trouxe hoje, pode trazer domingo que vem, né? Ou o dia que você quiser. E a gente vai estar aqui orando por esses pedidos durante todo esse ano, tá ok? Eu queria convidar o pastor Davi que viesse aqui e fizesse essa oração de intercessão em favor dessa urna, desses pedidos que estão aqui. E os irmãos, por favor, fiquem de pé, estenda a sua mão na direção desses pedidos que estão aqui, nós vamos interceder a Deus por eles. Irmãos, a palavra de Deus diz que é necessário que, ao nos aproximarmos do Senhor, creiamos que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Você subiu à casa do Senhor para buscar a bênção do Senhor. E aqueles que colocaram os seus pedidos aqui, nós que ainda vamos colocar, no meu caso, eu trouxe dia 31, mas tive que sair um pouquinho antes. Mas domingo, estou mudando aí, por isso não encontrei o envelope, mas domingo eu vou estar colocando também aqui, crendo que Deus vai responder. Não adianta, se você não crer, colocar aqui um papel ou se voltar para pedir alguma coisa ao Senhor. É necessário que, ao nos aproximarmos dEle, creiamos que Ele existe e que se torna recompensador e que Ele tem poder. Nós cantamos que Ele tem poder para fazer a cura, para resolver as dificuldades. Então, se você crê, você vai fazer o que o pastor falou, levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, levantamos as nossas mãos agora, para te apresentar, Senhor, todos os pedidos feitos, com a finalidade de sermos atendidos agora no ano de 2014. Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensarmos, conforme o teu poder que opera em nós. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, crendo que o Senhor existe, crendo que o Senhor tem poder para executar toda e qualquer obra, todo e qualquer pedido que estejamos pedindo. Ó Deus, e se é alguma dificuldade de cura, de libertação, seja qual for a dificuldade, em nome do Senhor Jesus, na autoridade da palavra do Senhor, nós nos levantamos agora contra todo o poder das trevas e declaramos a vitória sobre o povo de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, Senhor, conferindo no alto da Tua glória e respondendo cada pedido executado ou feito e colocado aqui nessa arca, ou que ainda vão ser colocados, em nome de Jesus. Honra o teu povo nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Os irmãos podem sentar. Me dá um boletim, por favor. Nossa penúltima, eu estou colocando a minha penúltima
dica para o ano de 2014, né? Nossa última dica, que é dicas para começar bem o novo ano, é pagar o preço para atingir o alvo desejado. Domingo que vem a gente vai falar sobre a nossa última dica para começar bem o ano novo, né? Às vezes a gente quer a vitória, a gente quer a bênção, mas às vezes a gente foge do preço, né? A gente não quer pagar o devido preço, né? A Aline, esse ano passado, ela formou, mas ela sabe como é que foi difícil, né? Teve que pagar um preço, abrir mão de muitas coisas, não teve? Então não foi fácil. E o ano que vem, esse ano promete de novo, né? Mais preço tem para pagar. Então, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sem um preço, né? Então, só queria ler o capítulo, o parágrafo final dessa pastoral, que diz assim: se quisermos ser bem-sucedidos e prósperos na nossa vida espiritual, financeira, social, familiar e profissional, temos que pagar um preço para atingirmos o nosso alvo. A menos que o nosso alvo seja tão medíocre que não necessite de nenhum esforço ou sacrifício para o atingirmos. A propósito, qual é o seu alvo para o ano que se inicia? Quanto ele representa para você? Que preço você está disposto a pagar? Então, se o seu alvo é um alvo tão baixinho, então não tem nem que abrir mão, né? Meu alvo é ganhar $50 por semana. Então, então não precisa fazer muita coisa, né? $50 por semana, né? Então, depende aí do seu alvo. Agora, eu queria lembrar para os irmãos, atenção homens, e as mulheres vão me ajudar, não é? Vocês podem me ajudar. Como? Nós estamos com o alvo aí de ter no mínimo 40 homens no nosso primeiro encontro. Daniel, por favor, tome aqui, vai distribuindo para esses homens aí, e cada um pega uma quantidade que dá para poder, você já põe no coração para você distribuir, não é? Esse aí, tá, os convites estão aí nos envelopes, não é? Então está aqui o nosso primeiro encontro de homens, o tema é homens de valor, não é? Nós queremos ser homens de valor, não queremos? Então, vamos trabalhar um pouco nesse tema esse ano, homens de valor. Então, nosso alvo é ter pelo menos 40 homens no dia 18, aqui, no terceiro sábado desse mês. Então, eu peço aos irmãos, por favor, divulguem, orem por esse trabalho, convidem, não é? Vamos nos empenhar o máximo que nós pudermos para nós trazermos o maior número de homens possível. Então, nós estamos estabelecendo um alvo aí de 40 homens. Não é tão difícil chegar a esse alvo, né? Então, aí, Anderson, vai trabalhando aí. Pega aquela turma lá, não é? Daniel, sei mais um aí. Vamos ver se traz aí mais 5, né? Viu mais um? Vamos batalhar aí, né? Para estar aqui. Quando falo homem, é homem. Não precisa ser casado, não. É homem, não é? Então, tá aqui no dia 18, para nós termos esse encontro aqui. E lembrando aí que no sábado que vem nós teremos o nosso garage sale, né? Então aqueles que quiserem, tiver alguma coisa para poder doar, faça até sexta-feira. E lembrando, não é, que a gente precisa de ajuda, mão de obra. Sexta-feira a equipe vai estar lá em cima para arrumar. E se você, homem ou mulher, pode vir para ajudar, é bem-vindo, porque senão fica só aí nas costas da Jandira e da Ilma, e a Alessandra, que era outra companheira, foi embora, né? Então, está precisando de mais aí, mais mão de obra. Então, pode ser de homem e de mulher também. Então, na próxima sexta-feira, venha para cá, às 7 horas, para ajudar aí na arrumação e preparação do garage sale. E no sábado, às 7 horas, aqui para ajudar, né? Você que fala francês, criou, né? Tem que vai precisar. Viu? Então, ok, vamos chamar as crianças aqui à frente? Nosso tema para o ano 2014 continua sendo alargando as tendas, tá bom? Alargando as tendas. Vamos ter que alargar essa tenda aí. E o Senhor quer isso de nós, não é? Pedir o grupo de louvor que já assumisse a sua posição. Deus amado, abençoe as nossas crianças, ó Pai, e dai-lhes a sabedoria para instruí-la na Tua palavra. E também fala ao nosso coração, nós que aqui ficaremos para receber o alimento que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos.
Deus, Ele não muda. É o mesmo que fez milagres, aqueles na Bíblia. Coloque o seu milagre, o seu impossível nas mãos do Senhor nessa noite. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este
Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no capítulo 7 de Josué. Esse texto nos fala, queridos, de uma batalha travada por Josué contra o seu inimigo mais inexpressivo. Os irmãos podem sentar. Esses inimigos, eles eram tão considerados, tão vulneráveis, tão fracos, que Josué falou assim: olha, vamos levar muita gente não, vamos só um grupo pequeno. E realmente eles teriam sido vencidos com aquele grupo pequeno de soldados que foram à luta. Mas só que havia acontecido um lance antes, um problema. Deus havia dado a vitória sobre Jericó. Vocês se lembram da história? Jericó era uma cidade intransponável, era uma cidade indestrutível, era uma cidade amuralhada, muito resistente aos seus inimigos. E Deus então jogou por terra aquelas muralhas e deu uma vitória extraordinária ao seu povo. Mas só que Deus havia dito que aquelas coisas que haviam naquela cidade estavam condenadas, para ninguém tomar daquelas coisas para si, porque levaria maldição para a sua casa, levaria maldição para o seu povo, para a sua família. Só que uma família, a família de Acã, pega aqueles objetos que estavam amaldiçoados e leva para dentro de sua casa. Só que quando ele leva para dentro de sua casa, ele traz maldição sobre o povo. E quando o povo vai lutar, o povo não tem força, não tem poder de reação. E aquele inimigo que era tão fraco, se torna forte e vence o povo de Israel. Então esse texto fala um pouco sobre isso, que eu quero continuar meditando com vocês hoje. Josué, capítulo 7. Mas depois você deixa, por favor, a sua Bíblia aberta, que nós vamos recorrer às demais partes desse texto. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Até aí, mas nós vamos depois continuar a leitura do texto. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém, queridos? Eu falei aqui no dia 31 de dezembro, por ocasião do culto da passagem de ano, baseado nesse mesmo texto, sobre o tema Passos que antecedem a vitória, mostrando que Josué foi derrotado pelo inimigo considerado mais fraco
de todos aqueles contra os quais ele lutou. E depois de ser derrotado, depois de ser encorajado por Deus, depois de colocar algumas coisas em ordem, ele volta ao campo de batalha e derrota aquele que antes o havia derrotado. Nesse intervalo entre a derrota e a vitória, ele aprendeu algumas lições que todos nós precisamos aprender e praticar ao longo da nossa vida aqui na terra. E é sobre essas lições que eu quero falar com os irmãos, esperando que Deus nos abençoe e nos ajude a colocá-las em prática nesse novo ano que se inicia e que Deus está nos dando para viver. Que lições foram essas que ele aprendeu no intervalo da derrota para a vitória? Primeiro, não aceite uma derrota sem ponderar a sua causa. Falamos sobre isso semana passada. Não aceite uma derrota de forma passiva. Todas as vezes que você for derrotado, ou que você não tiver tido êxito, seja em qual área da sua vida for, nunca aceite essa derrota de forma passiva. Até mesmo uma enfermidade que vier sobre você, procure te perguntar: por que eu estou doente? Por que eu não tive êxito nesse projeto? Por que eu não fui vitorioso nesse trabalho? Por que eu não fui vitorioso na minha vida amorosa? Por que eu não fui vitorioso? Enfim, seja qual for a área, na minha vida espiritual, por que eu não estou sendo vitorioso? Por que eu não estou tendo vitória? Sempre faça essa pergunta. Nunca aceite uma derrota de forma passiva. Não é? Isso aconteceu com Gideão. Segunda lição: não aceite ficar aquém do Jordão se você pode ir além. Quando Josué experimenta aquela derrota que ele não esperava, ele fala com o Senhor da seguinte forma: quem nos dera ficar daquém do Jordão, do outro lado? Mas a promessa de Deus era o quê? Atravessa o Jordão e toma posse do que eu tenho para você do outro lado. Mas agora, desanimado, abatido, o que Josué fala? Eu já ficaria feliz se eu ficasse ali. Para mim estava bom demais ali. Queridos, Deus está nos dando um novo ano. E muitas vezes nós somos muito tendenciosos a nos acomodarmos com aquela posição que nós já chegamos. Bom, será que tudo isso é o que Deus tem para você? Será que Deus não tem nada mais além disso? Então não se contente em ficar aquém do Jordão, porque Deus tem coisas maiores para você além. A terceira lição que ele aprendeu e que eu quero que nós aprendamos também: não desista da guerra por ter perdido uma batalha. Não desista da guerra por ter perdido uma batalha. Quem é aqui que nunca fracassou, nunca falhou, nunca perdeu numa determinada área da sua vida? Ou não vou pedir para levantar a mão, porque se levantar alguém eu vou dizer que você, diz com toda a franqueza, que você não está falando a verdade, para não dizer que é mentiroso, não é? Porque todos nós já caímos, todos nós já tropeçamos, todos nós já ficamos bem abaixo daquilo que poderíamos ir. Agora, o que nós não podemos fazer é fazer como Josué estava fazendo. Josué estava se dando por derrotado, por vencido, pelo fato de ter perdido uma batalha, quando havia uma guerra ainda para ser travada, para ser vencida, para ser ganha. E eu creio, queridos, que você, quem sabe, você já desistiu de algumas guerras na sua vida. Guerra na área espiritual, guerra na área familiar, guerra na área profissional. Porque alguém, quem sabe, te desanimou, porque você se sentiu vencido por uma outra pessoa ter ganho aquela batalha, e você então se acomodou. E nesse primeiro domingo do ano, eu estou chamando você em nome de Jesus para voltar para a batalha, porque você pode ter perdido uma batalha, seja qual for a área da sua vida, mas não perdeu ainda a guerra. A guerra ainda não foi perdida. Então essa foi a mensagem que eu preguei no dia 31.
E eu quero continuar falando sobre esse tema, mostrando outras lições que Josué aprendeu e que nós precisamos aprender também. E a quarta lição que nós queremos aprender com ele que Deus quer que nós aprendamos não siga adiante sem antes remover os empecilhos. Não siga adiante sem antes remover os empecilhos. Amados, chegar ao conhecimento do que está nos impedindo de termos uma vida vitoriosa nesta ou naquela área já é uma grande valia, mas não é suficiente para nos levar ao ponto que almejamos. Nós precisamos ter coragem para remover tais empecilhos, ainda que isso implique em sofrimento, em dor, em perda, prejuízo ou retrocesso. Esse foi o primeiro passo concreto de Josué em direção à vitória. Eu sei que alguns de vocês vão ficar até, se não conhecem o texto, vão ficar até um pouco surpresos e um pouco chocados com o que Deus vai falar com Josué para fazer. Acompanhe comigo a leitura. Josué 7, 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Analisando, queridos, com o que aconteceu com Acã e sua família, a impressão que nós temos é que Deus e que Josué, eles foram duros, eles foram severos, intolerantes demais com eles, com Acã. É verdade que Acã sabia, é verdade que Acã tinha consciência de que tudo aquilo era amaldiçoado e que se ele trouxesse alguma coisa amaldiçoada para sua casa, todo o povo iria sofrer as consequências. Ele tinha plena consciência disso. E ele sabia também, porque tinha sido dito antes pelo próprio Deus, que se alguém fizesse isso, seria morto. Agora veja, queridos, que eles levam a sério essa palavra do Senhor. Eles levam a sério. E você agora fala, talvez naquele senso de justiça, falso senso de justiça que existe dentro de nós, nós estamos dizer: poxa vida, Deus foi muito duro, foi muito rigoroso, muito severo com Acã. Amados, este é o X da questão. Este é o ponto-chave da questão, sabe por quê? Porque nós é que temos sido tolerantes e flexíveis e complacentes demais conosco mesmos. Nós temos sido muito tolerantes com os empecilhos que vão se amontoando na nossa vida e no nosso caminho, e nós ficamos com dificuldade de removê-los. Mesmo sabendo que conservando esses empecilhos na nossa vida, nós não teremos a bênção de Deus, mas muitas vezes nós insistimos em continuar com eles. Para os irmãos terem uma ideia, ao pecado da mentira que Deus tanto abomina, nós o temos tolerado na forma de alternativa de sair de uma situação difícil. Veja como a terminologia muda, queridos. E nós achamos que pelo fato de mudarmos a terminologia, nós estamos mudando a essência do fato. Chamar a mentira de alternativa de sair de uma situação difícil não resolve, não é? Ao pecado da desonestidade, nós o temos tolerado na forma de esperteza. O André é muito esperto. O que eu estou querendo dizer muitas vezes? Não é o fato dele, não fazer isso, não. Mas é quando alguém diz que fulano tal é esperto, está querendo dizer que é uma pessoa que engana os outros, que passa os outros para trás. Ao pecado da sensualidade pecaminosa, nós temos tolerado na forma de roupa da moda, de grife. Ao pecado da prostituição ou de adultério, nós o temos tolerado na forma de caso. Hoje em dia você vai conversar com uma pessoa e diz: fulano teve um romance com ciclano.
Uai, antigamente romance era uma coisa, adultério era outra, diferente, não é? O pecado de estupidez, nós o temos tolerado na forma de temperamental. Olha, não vai conversar muito com o pastor Carlos, não, porque ele é muito temperamental. O que a pessoa quer dizer? Ele é muito estúpido. Ser temperamental é uma coisa, queridos. Todos nós somos temperamentais, porque todos nós temos temperamentos. Todos nós temos temperamentos. Agora, nem todos nós, e não significa dizer que justifica nós sermos brutos, não é? Estúpidos. Se nós temos sido estúpidos, nós temos que admitir, eu tenho sido estúpido. Eu tenho sido estúpido. Não posso jogar em cima de temperamento. Uma coisa não significa, não tem o mesmo significado que a outra. Ao pecado da ganância ou da usura, nós o temos tolerado na forma de garantia do futuro. Não, só estou garantindo meu futuro. Mas que garantia de futuro é esse? Que você fica tão ganancioso, é tão cheio de usura, não é? Ao pecado da mediocridade, da mesquinhez ou da miséria, nós o temos tolerado na forma de econômico. Olha, o Beto é muito econômico, cara, não dá nem oferta, cara é econômico demais, ele é miserável mesmo, desculpe, queridos, é miserável, ele é mesquinho, ele é medíocre, é uma pessoa que não tem senso de gratidão por aquilo que recebe, especialmente do Senhor, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que só pensa em si mesmo. Não são sinônimos, queridos. Essas coisas não são sinônimas. Ser econômico é uma coisa, não é? Eu, na minha casa, uma coisa que eu aborreço é ver comida sendo jogada fora. Mas eu oriento os meus filhos o seguinte: coloca a quantidade que você vai comer. Sempre tem comida com sobra em casa. É ou não é, Betão? É verdade. Aquele peixinho hoje, Betão? Paguei o Beto a falar isso hoje. André, você vai comer também. É ou não é? Esses irmãos são uma bênção, viu? Como é que eles amam o pastor? Fala até. Queridos, eu falo, olha, quanto que pode. Mas não é justo você colocar um pouco no prato, colocar aquela monteira de comida no prato e jogar fora. Não é? Os irmãos sabem que nós estamos agora recolhendo 2 vezes por semana pães. Nós estamos fazendo um convênio com o Publix e a gente recolhe pães. E na quinta-feira eu saio na vizinhança, batendo de porta em porta, chamando-os para vir aqui. E aqueles que eu tenho oportunidade, eu dou uma palavra falando sobre o pão da vida, que é Jesus. Não é? E eles vêm aqui. Irmãos, os irmãos precisam de ver alguns como fazem. Alguns querem levar que não cabe mais os braços de levar. Eu digo, ei, leva a quantidade que você precisa. Mas não leva além do que você necessita, não é? Para não desperdiçar, para não jogar fora. Então, uma coisa é ser econômico, outra coisa é ser miserável, não é? Lembra daquele pai que chegou para o filho e fala assim: menino chega para ele, ó pai, me dá aí $5. Menino, para que você quer $5? Se 2 é bastante e 1 é suficiente, me traga o troco, não é? Vai lá e... E o menino tinha 17 anos, então, cara, às vezes é miserável, né? É miserável, mas diz que é econômico, me perdoe, irmãos, me perdoe, eu não vou citar o nome não, porque tem uma pessoa, uma família amiga nossa, limpa a casa de um americano, isso é verdade, não se troca o plástico, a sacola plástica, de dentro do banheiro, que se coloca o papel higiênico. A pessoa é obrigada a pegar uma outra sacola e colocar, despejar daquela sacola para outra. E sabe qual é o argumento dele? Economizar. Isso, irmãos, não é economia, isso é mesquinhez, é mediocridade. Isso é espírito de miséria. Espírito de miséria, sai, em nome de Jesus, e aqui também está precisando sair, muitas vezes, né? Esse espírito de miséria do povo de Deus, né? Os gasofilácios não conhecem notas de 100, de 50, André, o Beto. Você sabe disso, você que é tesoureiro, conhece muito nota de 1, mas nota de 50 e de 100 não conhece, não. A gente às vezes tem aquela dificuldade que eles dão uma oferta, final de ano, promove-se uma oferta, aquela dureza para poder, irmãos, pelo amor de Deus, vamos abrir mais o coração para as coisas de Deus e vamos pensar nos outros, não é? Pensa nos outros. Isso é
diferente de ser econômico. Ao pecado da falta de compromisso, da preguiça e da omissão nos trabalhos do Senhor, o temos tolerado na forma de falta de tempo ou descanso, não é? Os irmãos já repararam como nós temos sempre um álibi forte? Por que nós não vamos à igreja? Por que nós não lemos a Bíblia? Por que nós não oramos? Queridos, mas é impressionante como esse álibi não serve para fazer o que eu quero. Eu quero ir no cinema, eu não estou cansado. Eu quero ir seja qual for o lugar, mas aí o álibi que eu uso para poder dizer que eu não posso ler a Bíblia, que eu não posso orar, que eu não posso ir à igreja, não serve, não é? Qualquer pessoa que chega na minha casa me tira do culto, mas não me tira do meu trabalho, não me tira dos meus compromissos. Essas coisas, irmãos, nós precisamos fazer uma reavaliação urgente na nossa vida, porque nós não podemos continuar vivendo o ano de 2014, repetindo essas mesmas coisas do ano de 2013, 12, 11, e por aí afora vai. Nós precisamos mudar essa mentalidade, queridos. Precisamos mudar essa mentalidade e remover esses empecilhos. A verdade é que eu poderia passar aqui a noite toda falando a respeito de pecados que temos tolerado há muito tempo e que precisam ser removidos da nossa vida, se é que queremos ter uma vida vitoriosa, especialmente na vida espiritual. No capítulo 7, no verso 13, diz assim: dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amados, ouçam com muita atenção o que vou lhes dizer agora. Qualquer benefício, qualquer vantagem, qualquer vitória, qualquer prosperidade que tivermos no presente momento, adquirido sem a bênção de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar, causando perdas irreparáveis. Deus nos manda eliminar do nosso meio tudo aquilo que o impede dele andar conosco, e sem Deus não há vitória. É por isso que nós precisamos agir com mais firmeza conosco mesmos. Nós não podemos esquecer das palavras do Senhor para Josué: quer vitória amanhã? Santificai-vos hoje. Comecemos hoje mesmo, irmãos, a eliminarmos do nosso meio aquilo que não agrada ao Senhor. Não sejamos complacentes com aquilo que entristece o coração de Deus, ainda que alegre o nosso coração. Amém, queridos? Passos que antecedem uma vida vitoriosa. Quinta lição que Josué precisou aprender para obter aquela vitória: resgate a autoconfiança. Resgate a autoconfiança. A derrota para os moradores de Ai levou Josué a perder 3 coisas que jamais devemos perder, sob o risco de vivermos uma vida amargurada e de derrota. Que 3 coisas foram essas que Josué perdeu e que nós não podemos perder? Primeiro, perdeu a autoconfiança. Quando ele foi derrotado para aquele grupo pequeno e fraco, ele se sentiu mais enfraquecido ainda e perdeu a confiança em si mesmo e no próprio Deus. Então, segunda coisa que ele perdeu, o estímulo para voltar à luta. Eu quero voltar para ficar do outro lado do Jordão. Não quero ir adiante, eu quero ficar do jeito que está. Já está bom demais. Terceira coisa que ele perdeu, a visão de um futuro promissor que ele tinha pela frente. Ele não enxergava mais nada além do Jordão, só do lado de cá. Está bom demais, não é? A perda desses 3 valores inegociáveis levou Josué a se contentar em ficar aquém do Jordão. Ao vê-lo assim, prostrado, o Senhor veio ao seu encontro. Primeiro, dando-lhe uma ordem, dizendo: levanta-te. Segundo, fazendo-lhe uma pergunta: por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Terceiro, dando-lhe uma informação: Israel pecou, tem coisas condenadas no meio do arraial do meu povo. Irmãos, em nossa peregrinação pelas estradas desta vida,
Nós estamos sujeitos, e não tem ninguém que não está, nós estamos sujeitos a sofrermos algumas derrotas na vida moral, financeira, social, familiar, profissional, perder a saúde